O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, traz de volta a nossa Sarah Connor de Linda Hamilton, e meu coração está acalentado por esse desfecho para a história de Sarah Connor com a Sarah Connor original. Além dela, a gente tem Arnold Schwarzenegger como o melhor exterminador de todos os tempos, vários outros personagens incríveis e talvez a história definitiva e final de Exterminador do Futuro nos cinemas. Será? Fala, meu povo! Calma que não tem nenhum exterminador aqui do meu lado, não. Ainda é Panda Mendes. Ainda. Eu sou a Cris Siqueira. Eu sou o Panda Mendes. Nós somos do Coxinha Nerd aqui do YouTube e a gente veio contar pra vocês um pouquinho dos impactos das histórias, principalmente de robôs, ficção científica dos anos 80 no cinema até hoje. Por que nasceu tudo isso? O negócio não nasceu na década de 80, mas rolou um auge na década de 80. Só que até hoje a gente colhe esses frutos, porque a humanidade continua com medo. Enquanto tivermos medo, teremos robô nos cinemas. Enquanto tiver robô, teremos medo. Cara, é um ciclo constante, é um ciclo sem fim. Vamos começar na história pra galera entender como que se posicionam esses conteúdos. Tudo nasceu nos livros. Pois é isso que eu ia dizer. Cultura pop é uma mistura de livro, série, filme, tá tudo mais ou menos nascendo do mesmo balaio, que é a criatividade, os anseios e os medos da humanidade. Na década de 60, muitos livros foram lançados com medo por causa da Segunda Guerra Mundial. Sim. Ninguém queria uma nova guerra. Exatamente. Ninguém quer até hoje, né? Sempre que você tem avanços militares na humanidade, acaba que você tem avanços tecnológicos também. São coisas que caminham juntas. Exato. E aí o cidadão comum que está em sua casa assistindo uma guerra pela televisão ou pelos jornais, acaba falando, meu Deus, isso vai dar ruim e vai bater aqui na porta da minha casa. Exato. Não vai dar bom pra mim, entendeu? Exemplos como Eu, Robô, Neuromancer, o livro de 1984. Sim. São muito presentes nessa temática. George Orwell, com 1984, lá na década de 60, porque tem muita gente que confunde. O nome do livro é 1984. Mas ele já trazia preocupações reais sobre dominação militar, dominação política e econômica através de tecnologia e de manipulação de massa. Ele olhou pra todo mundo e falou, gente, lê meu livro aqui, ó. Pra vocês se prepararem pro futuro aí, que não vai ser fácil. Aí sabe o que ele construiu com isso? Um medo absoluto de que na década de 80 teria um futuro assim distópico. Sim. Algo muito impressionante. Sim. E aí chegou aí na década de 80 e esse futuro... não aconteceu. Mais ou menos, mas a criatividade humana estava ali. A gente teve avanços tecnológicos realmente muito intensos na década de 80. Até mais ou menos esse período, toda a tecnologia do mundo avançava meio que de 10 em 10 anos. A partir da década de 80, os avanços passaram a ser de 10 anos em um ano. Então era muito intenso, tanto que nosso querido e finado Steve Jobs, ele brincou com toda essa mitologia do George Orwell no lançamento do seu computador, e ele trouxe essa referência, porque ele falava, tipo, tu tava com medo do futuro? Olha eu trazendo o futuro aqui de bandeja pra você. E aí com esse negócio de o que vai ser do futuro, o que não vai ser do futuro, temos filmes de viagem do tempo do que nasceram na década de 80, como De Volta para o Futuro. Cara, pois é, a gente tem esse monte de referência, esse monte de medo, só que no cinema era sempre tratado assim, o que a gente vai fazer enquanto humanidade que consome a tecnologia, se por acaso construírem uma máquina do tempo. Não vai dar bom. E aí a gente começa a passar algumas regrinhas pra galera, do tipo, ó, se construir uma máquina do tempo, toma cuidado pra não voltar em algum período e mexer nas coisas, porque aí tu afeta o futuro e dá ruim pra todo mundo. A galera tava achando ainda que 1984, 1980 era o futuro. Aí vem um segundo filme chamado Blade Runner que mostrou, ó, futuro estragado pela tecnologia é isso aqui. E não vai dar certo. Se você quiser viver numa distopia desse jeito que vocês estão pensando aí, pra quem não conhece, só abrindo um parênteses, conceito de distopia. Você tem a utopia, que é alguma coisa que você gostaria muito. Seria a plenitude da felicidade da sua vida se rolasse. A distopia é tudo aquilo que você não quer que aconteça. É do tipo, meu Deus, não taca uma bomba aqui porque senão destrói o planeta inteiro e vai virar Blade Runner. Enfim. Que é o mais certo de acontecer. Isso. E aí a década de 80 era recheada de distopias e tudo que a galera não queria que acontecesse na vida real. Aí aproveitando a temática de viajar no tempo e uma distopia, veio Terminator. E aí, gente, com o Exterminador do Futuro, o cinema nunca mais foi o mesmo.
Quando tu coloca Arnold Schwarzenegger, entendeu? Com De aquela robô. cara dele, falando I'll be back, baby. I'll be back. Que a gente fica, tipo, até hoje refletindo Você sobre essa misturou frase. os dois. É Hasta la vista, baby e I'll be E I'll back. be back. Mas na minha cabeça é I'll be back, baby. Inclusive, é muito engraçado essas coisas de cinema, porque Exterminador do Futuro eu vi criança. E aí depois eu reassisti algumas vezes, só que na minha mente, gente, é uma zona, esse bando de filme de robô da década de 80. Eu fico, meu Deus do céu, que medo era esse? E a gente cresceu com esse medo. Exato. De robôs não são legais. Mas aí Asimov vem lá no Eu Robô e nas leis da robótica e tudo, e Pra começa a tranquilizar. trazer as regras, falando, gente, se vocês tiverem um robozinho dentro de casa, é assim que vocês têm que lidar com o robozinho. Exato. Pra ele não se voltar contra você. Enfim, isso é outro assunto. É, porque na década de 90 pegaram os livros do Asimov e fizeram novos filmes como Eu, Robô. Como Eu Robô, exatamente. Mas aí a gente vê que as regras estão aí pra ser quebradas, não é? É, porque dá ruim o tempo inteiro nesses filmes. Mas, voltando a Exterminador do Futuro, sim. a gente tem ali uma história que mistura realmente todos os elementos que davam medo em todo mundo. Como a viagem no tempo, afinal nós temos um robô viajando no tempo para mudar o futuro. Não era pra fazer isso, robô, mas aí tu voltou. E aí a gente vê em Exterminador do Futuro e todas as sequências que rolaram, sejam elas satisfatórias ou não para os fãs da franquia original, a gente tem ali uma sequência de histórias que mostrava exatamente como nunca vai dar certo quando você manda um robô voltar no tempo para resolver um problema que é teu, do ser humano. Nunca vai dar certo isso. Mas então, a gente pega todas essas informações e chega na década de 90 com o Robô, mostrando que a gente pode quebrar o coisa. Tem Matrix, Sim. que aí a gente pega toda essa ficção científica e essa distopia absoluta e a gente fala... Como que a gente resolve problemas filosóficos da sociedade através da ficção científica? Matrix trouxe uma nova revolução cinematográfica e aí a gente começou a tentar entender quem a gente era nesse mundo. Será que a gente vive realmente nesse mundo? E questionar nossa própria existência. De questionar a existência da sua realidade. Falar, isso aqui que você tá vendo é real? Tu tem certeza que tu tá vendo uma maçã na sua frente? Aí tu já fica um pouco confuso com Matrix e fala, meu Deus, chegamos num outro nível. E aí agora, em pleno 2019/2020 quase, a gente tem o cinema extremamente tecnológico. Filmes como, por exemplo, o Projeto Gemini, do Will Smith, que lançou esse ano, que traz uma tecnologia completamente inovadora, que não é um robô, mas é um clone. Então você tem um Will Smith rejuvenescido para a época de Um Maluco no Pedaço, você fica... na hora que você sai do cinema. E, cara, isso tudo tem uma história, tem um DNA do cinema ali transcrito nesses filmes que estão chegando agora, né, pra gente. A gente tá experimentando a tecnologia que a gente colocava até a década passada, até o século passado. Acho que o povo perdeu o medo. Acho que o povo falou, tipo, Eita. sabe de uma coisa? Vamos clonar o Will Smith, entendeu? Não temos mais medo do futuro. Se der ruim, não tem problema. Teremos 2 Will Smith, pelo menos, para lutar contra os problemas do futuro. Mas não é um medo que deixa a gente terrível, com medo, assim, aprisionado na nossa alma. Não. É o medo que impulsiona. É o medo que diverte. Exato, porque a gente quer descobrir novas coisas, explorar novos modelos, inclusive no cinema. Como todos esses filmes que a gente tá vendo agora, que são revolucionários. 2019 foi um ano muito precioso. Nossa. Está sendo, porque ainda temos Star Wars vindo aí, hein? Aliás, já fica a dica aqui pra você. Se você não comprou ainda o ingresso, tá em pré-venda. Garanta, porque Star Wars vai revolucionar nosso coração também, terminando a história dos Skywalker. Mas esse é outro assunto. Vamos nos tranquilizar aqui nesse momento. Comenta aqui pra gente, na descrição aqui desse vídeo embaixo, quais são os seus filmes de ficção científica favoritos do coração, aqueles que você fala, sempre tive medo, mas sempre amei também. Que a gente quer saber a sua opinião sobre esse tema maravilhoso e... que explode a nossa cabeça. Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e conheça o nosso canal também, Coxinha Nerd. Coxinha Nerd. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.